Understand. Sejam bem-vindos a todos. Vimos o quê? As origens das raças humanas. Percebemos que esse grupo que veio de fora, em relação aos degredados, eles estiveram numa região acima da linha do Equador. A gente viu isso aí, que realmente eles se concentraram naquela região ali, acima do Equador, da região europeia, da Ásia, e concentraram ali. O porquê disso é porque lá tinha grandes concentrações de povos, né? Onde tinham os povos originários na Terra. Por isso que se deu a presença deles por aquela região. E como 25, 20 mil anos atrás, ali se concentravam esses dois grupos grandes da Terra já existentes, claro que estariam entre esses povos. Já existia o homem em toda a face da Terra em expressões diferentes, indígenas, originários também dos primários. A gente vê aqui agora nesse capítulo o quê? Vai falar sobre os 4 grandes povos que vieram, que se somaram nessas regiões, permitido por Jesus, hein? Detalhe que isso aí foi um entendimento entre celestes amigos que propuseram a trabalhar essa mistura, né, de povos estrangeiros, alienígenas, com o povo daqui, os originários daqui, aqueles que já se encontravam, mas assim, em condições de receber e de somar, né, ao grupo de fora. Eu pergunto, vocês acham que a humanidade recebeu assim, contribuição expressiva desse povo na sua caracterização ou não tivemos? Foram um grupo à parte que veio e ficou sendo castas num povo. Vocês acham que isso mudou o povo da Terra, que já existia aqui? Foi um bom plano? Qual povo que você está falando? Esse pessoal que veio de Capela, os grandes povos de fora, Tá. os exilados. Houve uma miscigenação de raças, não? Sim, exatamente, é aí que eu quero chegar, né? Foi importante isso? Claro, claro que sim. Mesmo com os defeitos deles, porque eles tiveram virtudes e tiveram também vícios, né? Vieram a somar conosco. Mas contribuíram mais ou prejudicaram mais para a gente ter um resultado hoje infeliz de uma sociedade? Mas aí é passar a responsabilidade de cada um, né, do livre-arbítrio para outros seres. Eles vieram contribuir com o desenvolvimento intelectual também, porque eles eram muito sábios. Eles deixavam a desejar moralmente, mas intelectualmente eles eram especiais. Isso alterou. Eles aceleraram o intelectual, né, Peri, na realidade. Exatamente. E foi o que fizeram, Impulsionou, né? Impulsionou. Isso. Então, eles vieram para um motivo, né? Para um motivo, não para chegar e somente resolver o problema deles e voltar. Eles tiveram uma grande missão, né? De ajudar a Terra, de ajudar o povo da Terra. E quem vem de fora sempre faz sucesso, né? Quem vem de fora sempre faz alguma coisa nova. Para brasileiro faz, para os outros lá de fora eu acho que não faz, não.
Pelo ditado, a galinha do vizinho é mais gorda. Quer dizer, o que vem de fora sempre é bem-vindo, né? Com glamour. Isso aqui é uma grande prova que somos um só povo, né? Na verdade, o planeta com outros planetas são todos irmãos. Então, quando podem se auxiliar mutuamente, é bem-vinda a ajuda, né? E então, quando casa um filho com uma determinada família, né? Talvez esse filho vai levar para aquela família uma grande contribuição. Por isso que a troca ela é importante, a soma é importante para grupos, né, familiares que nós temos, e aí soma-se os valores de uma origem, de outra origem. Então, a gente vê um grande resultado quando isso acontece. Por isso que nós não ficamos só entre família. Vamos casar com o filho. O próprio sistema não permite isso, né? É problemático quando você tem casamento com irmãos, por exemplo. Isso acontecia muito, né? Isso biologicamente não dá certo, na verdade não dá certo. Então, o que acontece? Você tem que buscar uma outra ramagem, uma outra combinação, buscando o quê? A interação. Então, a saída, a busca, ela é muito importante. A separação, ela é muito importante, porque nós buscamos outras relações que vão somar. E assim que aconteceu. Digamos que o sistema Capela veio para cá para somar com outros grupos, como de outra família. Um casamento com outro de outra família. Uma grande análise, né, que a gente poderia fazer. Então, vamos fazer a leitura. Os 4 grandes povos. Posso ler hoje? Pode. Hoje eu estou com o meu computador. As raças adâmicas, 4 grandes povos, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho. Dá para eu ler mais fácil. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Engraçado, essa raça amarela que já existia. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Então, vamos lá, né? As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Gente, isso aqui, de certa forma,
a lembrança vinha. A melancolia era certa. Uma melancolia. Na verdade, imagine nós distante do lugar que nós estávamos acostumados a conviver e a viver. Claro que quando você é deportado, vai para um lugar, você vai sentir a saudade daquele lugar, dos hábitos, dos costumes. Você passou a não ter isso mais. Claro que no íntimo do ser vai ficar ali uma reminiscência, vai ficar ali uma inexplicável saudade. Lembrança. Lembrança. Quem é que não sente, num certo momento, um minuto melancólico na sua vida com relação ao passado? Imagine em relação a um orbe que eles conviviam e vieram para cá. Claro que vão sentir, porque eles não perdem um sentimento, eles não perdem quando vêm para cá. Isso não é perdido. O que é perdido é a lembrança apenas, aquela clara, evidente. Então, é um véu que se lança nas mentes, em cada alma degradada. Mas existe ali, debaixo desse véu, uma efervescente lembrança, saudade, né? Então, isso faz com que eles, falam até no hino, né? É sagrado, porque o que é um hino? Hino dá aquela noção de voltar à lembrança e também de honrar a um herói, a alguém importante. Um hino traz essa memória de um lugar. Quando a gente canta um hino nacional, a gente lembra da nação. A gente parece que se liga ao Brasil inteiro, o hino nacional. Eu vejo ali na Copa, né, cada um tocando o seu hino, parece que é o retrato do país. Então, traz a reminiscência daquele lugar. Ele pode estar em outro lugar, mas ele lembra da sua nação, do seu território. Então, é interessante isso, quando fala o hino da reminiscência, da revivescência do passado, né? Da lembrança do passado. Então, eles guardavam assim a lembrança íntima, mas não lembravam tudo, né? Não tinha essa recuperação da memória, mas sabia que tinha alguma coisa. Mas é interessante, né? A revolta que eles têm, né? Se não lembrasse nada, talvez não fossem revoltados, né? Aqueles que se revoltaram com a situação. A gente revolta também porque a gente perde alguma coisa do passado e acaba até indo ao suicídio, né? Parece que é um vazio imenso. Eu posso não ter alguma coisa, eu posso... Não, aqui a vida está muito ruim. Aí há a fuga, há o desespero, né? Daquela situação nova que você vive. Aí continua aí por tópicos. As tradições do paraíso. Tá. Deixa eu entrar aqui. Já é outro? Não, vamos por tópico, né? É lá no segundo parágrafo que você leu. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Vamos parar aí. Porque isso aqui é bem, eu acho que isso aqui é bem polêmico, não é? A construção da Bíblia. Pois é, a construção da Bíblia, mas assim, quando você pega, aí é outra coisa. Cada Bíblia tem uma interpretação, tem uma forma aí de... é a tradução, aí é junção, porque tá a certo. Bíblia é um composto de informação, de epístolas, de informações que vieram de toda parte.
Então, foram aglutinando ali pensamentos e formou um livro. Mas o que é a Bíblia? É uma soma de informações, principalmente do Velho Testamento, de informações desses degradados que formaram uma história, ou informações, costumes, hábitos que eles tinham lá. As tradições do paraíso. As tradições eles trouxeram e retrataram isso de forma verbal. Contribuições que vieram somadas e concluíram numa obra. Ou depois de muitos anos que isso aí foi feita a composição de um livro chamado Bíblia. Então, a Bíblia é uma passagem dos valores estrangeiros, do paraíso perdido, de informações que vieram desse paraíso. Então, olha só a participação desses grupos, né, que vieram de Capela para a nossa cultura, para os nossos valores, as nossas referências. Poderia ter ficado sem a Bíblia, gente. Nós não precisávamos ter a Bíblia como tal. Mas isso aí era inevitável, porque as pessoas vão contribuindo, escrevendo, vão depois aglutinando ali, somando para a posteridade, o legado da sociedade. Então, Daniel. Oi, bom dia a todo mundo. Bom dia. Então, me veio aqui uma reflexão sobre essa questão da Bíblia, né? A gente sabe que os textos, principalmente da Gênese, né, são simbolismos, né, que depois a gente foi interpretando e foi trazendo para a concretude. Na questão da informação aqui desse segundo parágrafo, que essas informações vieram, né, dos nossos companheiros que vieram de outros orbes, eles foram escrevendo intuitivamente, né, porque ninguém lembrava de mim. Eu fiquei pensando como é que isso era, como se trazia as informações, contava as histórias, e isso foi perpetuando como se fosse a verdade sobre a formação dos povos e dos planetas, mas era tudo intuitivo, não? Então, a Francisca tocou no negócio que eu estava pensando, só que eu pensei mediunicamente. Essa figura do Adão, por exemplo, simbolizando as raças adâmicas. Pensei até em mediúnico isso aí, não? Olha bem, quando nós lidamos com alguém que mora numa roça, numa fazenda, distante de uma sociedade. De repente, ele vem para a cidade, ele começa a ter o contato, começa a despertar um punhado de conhecimento nele, conhecimento pré-concebido, conhecimento que está dentro dele, empírico. Ele possui esse conhecimento. A alma não esquece do seu saber, daquilo que foi realmente aprendido. Isso vai se despertando aos poucos. A gente não está falando aqui de uma história que aconteceu em 50 anos. Foram milênios construídos. Esses valores, isso aconteceu durante várias vindas, reencarnações e reencarnações desses exilados. Então, eles somaram no processo reencarnatório também com sua lembrança. A gente não lembra de certas coisas, você não tem certas ideias. Gente, eu não estava nem pensando sobre isso. Não é só mediúnico. É você também que faz parte do conhecimento em que passa isso para frente. Se você sabe, você passa isso. Você é um espírito que passa conhecimento. Então, de onde você tirou isso? Eu não preciso ter lido isso, não. Eu já sei isso. Quantas pessoas sabem das coisas sem ter estudado? Então, porque ele traz consigo todo esse arcabouço de conhecimentos. Aí a música, por exemplo, Daniel, a arte, ela é nata, né? Exato. Nós temos conhecimentos inatos. Os conhecimentos nossos são inatos.
Vem com a gente. Até aí eu entendo, aí eu entendo. A minha questão que fica meio confusa é como que isso virou uma história como se fosse história verdadeira. Então, assim, aí me veio uma outra reflexão. Moral. Algum desses povos trouxe isso, tinha lucidez disso, entendeu? Líderes. Então, é isso. Liderança. Liderança. Oba. Eu posso dar um palpite? Pode. Até 2. Como que eu vejo essa história toda? Quando os degredados vieram para cá, que é em torno aí de 25 mil anos, o que acontece? Eles encarnaram, ou nós encarnamos, não sei, nos primitivos, nos corpos primitivos dos homens existentes aqui, que não conhecia escrita, não conhecia fogo, não conhecia nada. Então, o que acontece? Quando esse pessoal chegou, eles não tinham nem como escrever. Aí, esses conhecimentos que eles trouxeram foram passando de geração em geração, e com o passar do tempo, foi descobrindo as ferramentas, descobrindo o fogo, descobrindo a escrita. A escrita tem quantos mil anos? Eu realmente não sei que foi descoberta a escrita, mas foi na pré-história que foi descoberta a escrita. Então, isso foi passando de geração em geração só no verbal. Então, quando chegou nos últimos 7 anos, porque a nossa Bíblia, ela retrata a história dos últimos 7 anos dos povos que aqui estão, né? Então, que a partir de Abraão, que foi em torno de 3.000 anos antes de Cristo, é que começou a desenvolver aí a história, a existência de um Deus único. E aí depois, quando eles foram exilados no Egito, aí com a vinda do levita, que era o Moisés, então já existia, até nesse período já existia a escrita. Então, o que acontece? Eles continuavam passando, veja bem, que desde a época do Abraão, que foi em torno de 3.000 anos antes de Cristo, o Abraão, depois Moisés foi 1.300, não, parece que o Abraão foi 1.800 antes de Cristo, e Moisés 1.300, eu acho que é mais ou menos isso. Então, de Abraão até Moisés foi passando só no verbal. Isso de geração em geração. Tudo sempre com o acompanhamento, o monitoramento do nosso amigo Jesus Cristo. Assim, ele sempre esteve presente no desenrolar da humanidade terrestre. Então, aí com a vinda de Moisés, com a saída, a retirada dos exilados do Egito, então Moisés começou a receber mediunicamente essas informações e passou a colocar isso no papel, ou seja, então, porque Moisés é 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, de hoje são 3.300 anos só que existe a Bíblia. Então, ele registrou por quê? Porque já existia escrito, então ele teve essa preocupação de botar no papel para que as futuras gerações nós tivéssemos hoje isso por escrito. Então, é todo um processo que começou há 25.000 anos com a vinda desse pessoal e que está terminando agora com o final desses 7.000 anos, que é esse período da Bíblia, porque, na verdade, a Bíblia registra só esses últimos 7.000 anos nossos, que são 6.000 do povo hebreu, mais 1.000 anos que tem aí, que completa o último ciclo, que são 7.000 anos. Então, aí eu entendo que aconteceu dessa forma, ou seja, foi
o registro para que... E, além disso, houve também os registros junto aos hindus, que foram basicamente hindus, os chineses, os próprios egípcios já tinham registrado, o livro dos mortos, por exemplo, do Egito, já era registrado antes. Mas a Bíblia registra somente a história do povo hebreu. Então, já tem outros livros que registraram a história dos indianos, dos chineses, dos egípcios, que são basicamente as mesmas histórias contadas por pessoas diferentes, mas sempre sob a orientação do nosso amigo maior, o nosso amigo Jesus Cristo. É lógico, não diretamente por ele, mas da Pleiade de Espírito, que faz parte da equipe dele, que comanda esse desenvolvimento do nosso planeta. Certo, isso mesmo, Mário. A sua contribuição é importante e devemos saber que todo esse conhecimento que foi anotado, né, durante todos esses milênios, eles também são recolocados, posicionamento, por exemplo, livros que são editados, pensamentos que são editados, composições que são editadas, isso tudo soma numa sociedade. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, é um conjunto de informações durante séculos e séculos, milênios, que veio somar contribuições dos hindus, do tempo de Cristo, né, também, que somou a ser Bíblia, mas assim, a gente sabe que o Novo Testamento não fazia parte dessa Bíblia, ela foi agrupada justamente para formar, dar uma sequência dessas informações. Mas, na verdade, tudo que você lê, tudo que você tem na cultura de todos os povos, tudo é importante. Por isso que a pesquisa, ela tem que ser por esforço pessoal, você procurar a entender o sistema. A doutrina espírita facilitou isso para nós. Ela reuniu informações para que você não perdesse no tempo dessas informações que vieram. Então, nós temos hoje uma doutrina que reúne toda a condição, todos os pensamentos para o entendimento da nossa realidade, entendimento evolutivo, né? Então, por isso que o Espiritismo é muito importante para nosso entendimento, para não ficarmos tão soltos, senão seríamos seitas e seitas, religiões e religiões, ainda por muitos séculos, muitos milênios até, porque a doutrina espírita ela veio como revelação para tirar esse enigma que estava sobre as mentes de tantas informações que os povos davam. Então, graças a Deus, nós estamos nela. Graças a Deus, a gente está nela. Oi. Eu acho que lógico, isso é a minha opinião, sem nenhum fundamento também, mas eu acho que o Kardec fez com a codificação, ele veio para espíritos preguiçosos. Porque o que acontece? Quando você pega, igual, por exemplo, se você vai estudar a Bíblia, o Antigo Testamento, é muita coisa escrita em diversos locais e tudo, realmente, ou seja, para você conseguir ter um conhecimento mais profundo, você precisa estudar muito e ser um cabra... Bom, não adianta você querer ler a Bíblia e querer entender, porque você não é tão simples. Agora, o Kardec, o que ele fez? Ele deu tudo de mão beijada para a gente, ou seja, basta você entender um pouquinho de português, não precisa de ser um intelectual nem nada, basta você ler o Livro dos Espíritos, e é lógico, as outras obras também, que você vai ter tudo de mastigado, ou seja, é para gente igual eu, que gosta de sombra e água fresca. Porque, negão, se a gente pega... Todos nós, Amaro, todos nós. Mas é justamente porque nós somos muito preguiçosos. Então, o que Jesus fez? Imperfeitos, imperfeitos. Não, é preguiçosos mesmo. A gente... É uma imperfeição, né? Uma delas. A maré didática, isso é didática. Não, mas é que tá, mas estava tudo já escrito.
Mas o que a gente estava fazendo? Ah, está complicado, eu não vou mexer com isso. Mas tinha que Então, decodificar, na verdade. Não, mas tinha agora o que ele decodificar. fez? Falou, ó, eu vou deixar tudo mastigado para ninguém ter desculpa. Porque está tudo ali. Ou seja, ele colocou de uma forma assim, tão simplificada e sem dar margem à dúvida, falou, ou seja, tirou o véu mesmo, falou, agora, vocês que são os retardatários, está tudo aqui prontinho para você, basta vocês praticarem isso que está aqui. Agora, daí a praticar é que é outro problema. Né? Mas já não pode ter, já não tem desculpa mais. Não, eu estou por base eu, por exemplo, que eu sou preguiçoso mesmo. Então, não tem como eu arrumar desculpa agora para não começar a praticar alguma coisa, porque está tudo aqui, tudo à disposição, de forma bem clara. Mário, a sua teoria cai por terra quando... eu fiquei pensando aqui, gente, eu sou preguiçosa, então. Nossa, o que é? Eu acho que assim, você está com raciocínio, assim, eu acho que está dentro, né, de uma situação que pode, não está errado totalmente, não. Só que o que a gente tem que compreender é que ele trouxe essas informações para alguém que estava preparado para ouvir também, né, para entender, porque nós estamos, a doutrina espírita, ela tem muita dificuldade com muita gente. Né? Tem muita gente ainda que está muito arraigado em outras crenças e que acha que isso aqui é uma fantasia. A dificuldade então, acho não é que não de desse, entender não. o português, né? A dificuldade não de é de jeito nenhum. interpretar, a dificuldade é de fazer, de agir. Eu acho que nem isso não é de acreditar nisso. Eu acho que tem uma questão de crença também. Então, eu acho que quando ele veio, quando a decodificação, ele veio, trouxe já para quem já estava com o terreno mais ou menos preparado. Então, que a maioria de nós, eu acho que são pouquíssimas as pessoas dentro da doutrina espírita, pelo menos assim, eu estou falando dentro de um âmbito muito restrito que eu conheço, que nasceram num berço espírita, né? A grande maioria vieram de outras religiões e a grande maioria vieram de outras religiões em famílias e um só conseguiu compreender, entender, achou que aquilo é a verdade, mas o resto ficou. Então, eu acho que não é uma questão de compreender o que ele... Até mesmo porque o Kardec, a gente não tem como negar que ele era um professor de uma didática fantástica, né? A didática dele é assim. A questão não é só questão de palavras, não é só questão de palavras, sim de preparo do solo, da terra de cada um, do solo de cada um. Então, as informações elas não chegam no tempo certo. Não podia chegar nem 100 antes de Kardec, 100 anos antes de Kardec, nem 100 anos depois. Chegou exatamente no momento em que tinha que ser, onde percebeu-se que havia condições dessa mensagem frutificar. Então, não poderia vir há 500 anos atrás. Ela seria apagada, seria encostada. Então, anda também junto com a evolução da consciência. Então, se veio hoje uma mensagem, mesmo assim, para uma grande maioria ela é complexa, ainda não atinge o seu ser, é aí que vem a separação dos princípios, que a gente fala que se você sair nas ruas mostrando o evangelho à luz da doutrina espírita, você vai ser criticado. Então, é preciso criar centros de força onde as pessoas por si mesmas busquem esses valores. É preciso que, em determinados momentos, a mensagem chegue também a esse povo que está pensando, de certa forma, nas escolas, nas universidades, nos agrupamentos. Isso está chegando através de um filme, através de uma palestra online, através de publicação. Isso vai chegar naqueles que estão preparados para ouvir. Ouça quem tem ouvido de ouvir, como a Francisca disse aí. Vem no tempo onde as pessoas têm condição de selecionar esse conhecimento, de interpretar. Daniel, só assim, eu lembrei agora também, desde quando eu me entendo por gente, né? Eu sou de uma família muito religiosa,
o Consolador prometido está em todas as religiões. Então, assim, nós dizemos que o Consolador prometido é a doutrina espírita, mas eu escuto isso, que é catolicismo, que é o Consolador prometido. Eu escuto que o Consolador prometido são os evangélicos, né? Foi a renovação evangélica. Então, assim, cada um dentro da sua compreensão, cada um dentro do seu consolo, né? Melhor com as igrejas. É melhor com as igrejas do que sem elas. Do que sem. Eu acredito piamente que é a doutrina espírita para mim. Não tem nada que console melhor do que você achar que a vida continua e que você e que não existe o fogo eterno, né? Que é do inferno, né, Amara? Nós estamos estudando isso. E que a gente, cada um no seu tempo de compreensão, que o Deus não é vingativo, que Deus é extremamente amoroso. Então, eu acho que esse é o grande consolo, que a morte não existe, né? Que a gente tem, só que precisamos da matéria. Para mim, isso não tem nada mais consolador do que isso. Mas como é que você não consegue colocar isso, por exemplo, em quem acredita que vai morrer e vai ficar dormindo até... O sono eterno dos justos. O sono... Então, assim, para mim isso não tem tanto sentido que eu nem lembro mais como é que eram essas falas. Né? Que existe o céu e o inferno, né? Que se você... Aquele vai para o inferno, aquele vai para o céu. Gente, isso é muito terrível, isso é muito... Não tem consolo nisso. Então, assim, para mim, a doutrina espírita simplesmente te fala, com todo o consolo, que você é o que é e que você recebe aquilo que você fez. E que você que é responsável, né? A responsabilidade é sua. Né? Então, assim, isso para mim é muito consolador. A doutrina espírita não é uma religião como se determina. Ela traz a religião, a fé, a aproximação com Deus, ao entendimento com Deus. Mas a doutrina espírita é uma lógica. A doutrina espírita é uma lógica. Apenas traz esses aspectos do pensamento filosófico da vida. Então, nós queremos trazer a doutrina como mais uma religião. Nós é que fazemos isso, mas, na verdade, é uma filosofia para a vida, é uma filosofia para enobrecer a alma, né? Para crescimento da alma na lógica, no sentido lógico de viver, de como isso se opera. Então, a doutrina espírita ela explica isso. Ela te dá uma razão muito profunda. Diferentemente, nós não estamos mensurando e medindo com outros pontos religiosos, porque tem muitas coisas boas lá dentro, filosofias boas, que a gente deve respeitar, e são contribuições lá dentro, que já se trabalha pela espiritualidade, com a presença de muitos espíritos em condições de trabalharem ali dentro com pensamentos também lógicos. Então, isso é inevitável, a lógica vai atingir a todas as religiões. Um dia ela vai chegar a todas as religiões que vão descobrir isso naturalmente. É como se o espiritismo entrasse dentro das religiões, ditamente, né, como são. Então, é um processo de transformação das ideias, dos pensamentos pela lógica. O Daniel, só falando da religião, isso é tão importante que nós temos os grandes vultos, né, de caridade que está aí, que nós temos como exemplo, eles estavam na religião católica, né? Sim, nós vamos a Francisco de Assis, que criou a congregação, o próprio Emmanuel, tantos outros. O Emmanuel, não, o Chico, né? Todos esses que vieram para a gente, todos eles, o Chico era coroinha, o Médio de Valde, etc. Então, assim, mas a gente está falando, né, a gente fala da Madre Teresa, a gente fala da Irmã Dulce, a gente fala do Francisco de Assis. Então, assim, a importância das religiões, assim, o problema foi que a gente é humano, né, egoísta e desvirtua tudo, como desvirtuamos também a doutrina espírita, né? Não é? No Evangelho, as mensagens são todas de santos. São Luís, todos são católicos. O problema é que nós somos egoístas. Quer dizer, a gente está falando da doutrina espírita, a doutrina espírita é pura, mas o movimento espírita vive desvirtuando os caminhos aí. Então, o Chico foi padre José de Anchieta.
O Emmanuel também foi da o origem outro lá, né? desses grandes vultos do Espiritismo, eles vieram da Igreja Católica. Exato. E a gente tenta fazer, dentro do movimento espírita, a mesma coisa, que eles erraram, de certa forma, em fechar, em criar o clero. De certa forma, a gente faz a mesma coisa. O pensamento... Instituir poder, né? Isso. Então, existe muito isso no movimento, sendo que teria que ser muito mais a expressão da humildade, a expressão da fraternidade. A gente vê muito ao contrário. A gente quer diretrizes forçadas, a gente quer... Claro que, no primeiro momento, a gente teve que ter maiores cuidados na revelação. Mas hoje, a gente tem o pensamento eclodindo, ele está vivendo já nas mentes das pessoas. Então, o pensamento ele já está proliferado. Então, é possível falar em doutrina espírita abertamente nas ruas com qualquer pessoa. Antes, não, era uma questão de preconceitos, de mistérios, né? Hoje, não, a gente sabe que a doutrina ganhou o seu lugar. Ganhou o seu... E vai ganhar mais ainda, né? A gente tinha medo, né, de falar para as pessoas que era espírita. Hein, Daniel? Oi? Tudo bem? Bem? Fala. Era bacana quando a gente encontrava com um professor ateu, que sempre se pôs como ateu, numa fila, por exemplo, do Dr. Hansen, para se curar. Então, de alguma forma... o atrativo do benefício das cirurgias espirituais puxou muita gente para próximo, né, do conhecimento espírita. Alguns outros nem tanto, alguns vieram, se curaram e voltaram para suas convicções. Mas o exemplo, a caridade é a melhor lição e exemplo que a gente vai dar para as outras pessoas, para as outras religiões. Não dá para enfiar nossas ideias na cabeça de ninguém. Mas nós estamos muito presentes já na comunidade, de uma forma muito forte. Há muito já se fala que os espíritas eram os mais atuantes na caridade. Agora, graças a Deus, se vê todas as religiões fazendo atitudes de caridade no catolicismo, nos evangélicos. Eu sei porque eu tinha facilidade em chegar em sacolões, que é a minha área, e pedir doações para poder fazer para a sopa. Hoje, você chega e não, aqui já está sendo doado, não está sobrando. Você não acha fácil mais. Está todo mundo agindo. Mas, graças a Deus, nós fomos exemplo nesse ponto. E, independente do que a gente discorde desse ou daquele espírita, como a gente, às vezes, comenta, das posturas que ainda puxam parecendo coisa de religião, de igreja, a gente tem que pensar no que é o mais importante da lição de Jesus, que é o amor e a caridade, e não se ligar a integrantes da nossa filosofia, que é espírita, e querer achar que está errado o espiritismo. Não, é ser exemplo sempre, e olhar para Jesus sempre como exemplo nosso, né? A gente construiu muitas fronteiras, né? O próprio espírito é muito preconceituoso. Não é só a outra doutrina preconceituosa com a doutrina espírita, não. Os espíritas são preconceituosos com relação às outras crenças. Isso tem, por alguns, sendo quebrado. A gente vê grupos de espíritas que estão somando aí ao respeito com as outras crenças, né? A presença dos outros religiosos. Então, um movimento assim interreligioso. Então, isso é muito importante acontecer, porque nós não podemos discriminar, sabe, as coisas, as pessoas, colocá-las como estorvos, né, num processo. Não, são nossos irmãos e que deve ser somado. A gente vê um movimento muito bonito pelo Fraternidade Sem Fronteira, né, que está sendo feito, até o próprio nome leva a isso. A gente quis fazer aí um movimento, a gente teve um prejuízo assim com alguns, que não aconteceu
A gente queria falar, fazer um movimento Espiritismo Sem Fronteira. Nossa, eu quase morri. Eu quase me mataram. Queria falar, não, vamos fazer um Espiritismo Sem Fronteira. O pessoal ficou, mas principalmente esse ligado à União Espírita, Federação, sabe? Que não estão abertos. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. Mas uma hora vai acontecer, com certeza, né? Vamos lá. Eu acho que essa, né, já está começando esses movimentos, eventos interreligiosos que você está falando, já é um começo, né? Já é um começo, vai acontecer a fraternidade em ação, solidariedade entre os grupos, né? Isso vai acontecer. O amor é a mesma língua, né? É por aí que a gente, igual o Guilherme falou aí, que a caridade é o punho de tudo, né? É a força da união. Então, vamos lá na leitura para a gente ver se a gente fecha aqui. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas, que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então, o que se entende por aí? A gente teve a vinda dos capelinos para cá em 4 grandes grupos, né? Trazendo o quê? As etnias deles, as condições deles. Diferente. Por que 4 grandes grupos, gente? Porque tinha gente diferente de lá, vindo para cá, eles eram diferentes entre si. Oi? Daniel, eu entendi isso aqui um pouquinho diferente, ó. Aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos. Ou seja, eles vieram dispersos. Ah, mas é isso, né? Então, não, mas aí com o passar do tempo, que eles foram se aproximando e formaram esses 4 grandes grupos, mas eles não vieram como 4 grandes grupos. Não, Amaro, eles vieram como 4 grupos dispersos. Depois, isso aí que você está falando, eles vieram reunir. É normal isso acontecer. Chega aqui, isso aí foi, por isso que nós falamos, que foram em muitos milênios que isso aconteceu. Então, não é no momento, chegou aqui um grupão. Como é que reencarna esse povo? Sim, entende? Então, eles vão sendo dispersos inicialmente, mas por afinidade eles vão se reunindo. Isso. São as afinidades que vão formando os grupos, isso eu entendi. Não é entender diferente, você entendeu igual, é normal, só que você enxergou isso já, né? Então, os grupos chegaram dispersos para depois reunir. É natural acontecer, porque vai ter um filho em determinado lugar, vai ter outro em outro lugar, isso vai acontecer na reencarnação, vai aproximando a afinidade, casa com um, casa com o outro, e vai reunindo até formar os 4 grandes grupos, né? Mas por que tem 4 grandes grupos de lá? É porque eles não se davam bem um com o outro? É porque eram diferentes grupos sociais de capela? Tinha costumes diferentes? Está acontecendo isso no planeta? É só a gente analisar a situação nossa hoje, ou seja, continuam os judeus separados, tem os chineses, tem os indianos, tem digamos assim, os áreas que estão hoje aí misturados com a Europa, Estados Unidos, América do Sul, ou seja, os grupos... A Marta está sem som para mim, é só para mim? É para você, então, eu estou ouvindo. Os grupos continuam basicamente os mesmos, ou seja, cada um
cuidando dos seus interesses egoísticos e orgulhosos ainda. Você veja, os judeus, por exemplo, eles são muito solidários entre si, mas entre si somente. Ou seja, entre eles são uma raça muito caridosa entre eles, muito solidária. Os chineses também, os indianos também. Continuam isolados, os indianos que continuam com as castas indianas. Então, nós... E a história se repete. Se repete, ou seja, é sinal de que vamos para outro planeta e a história vai repetir lá de novo. Mas isso quer dizer, então, que os brasileiros é que não separou nada, nós somos tudo junto e misturado. Por isso que é o coração do mundo. Aqui a gente não fala em raça, a gente tudo é junto e misturado. Eu não vou para outro planeta, não, viu, Amaro? Você me tira da sua panelinha aí, tá? O Brasil é uma panela. O Brasil é uma panela de povos, né? Nós somos todos imigrantes, à exceção do índio brasileiro, que é o habitante primitivo. O povo originário, né? Que a gente está acabando à exceção do povo originário, o resto é tudo imigrante. Quer ver? Lê para nós aí o próximo parágrafo, que nós vamos ver isso aí melhor. Unidos novamente na esteira do tempo. Ah, não, já li, né? Não. Dos áreas. O dos áreas descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, quer dizer, indianos e europeus, né? Nessa tem descendência... Tem um microfone arrastando aí. Tem um microfone arrastando. Alguém podia fechar aí o... Observem os microfones aí. Tá arrastando. Dos áreas descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Olha como é extenso a participação dos capelinos na nossa vida. Olha como é extensa. Dos áreas descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Então, olha só, toda a Constituição da Europa são arianos. Toda indo-europeia. Aquelas que somaram, né, vindo das regiões laterais ali, foram somando. Tudo isso aí, gente, é o povo, a influência de lá. A cor branca, né? A cor branca. Então, vieram esses povos nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos. Olha só, quem que você vai incluir? Latinos, celtas, gregos, germanos, eslavos. Todo aquele pessoal ali, latino, né, que é ali da Itália. Hoje a gente é latino porque a gente trouxe a questão da língua latina, né? Os celtas, que seriam aqueles povos ali considerados, vamos dizer assim, os vikings. Rebeldes, vikings, né? Os vikings. São aqueles que invadiam, aqueles que queriam entrar ali, os bárbaros. Então, vem também os germanos, que é a mesma coisa ali, que vieram da região asiática, né? Esses germanos vieram, ocuparam a área da Germânia, que é a atual Alemanha, e eram aqueles que eram considerados bárbaros. E os eslavos, aqueles que não precisa nem falar, tudo a Copa do Mundo está tudo ali, né? Ucrânia, os guerreiros lá, né? Que estão lá como é que é o nome do país lá? Ucrânia, Rússia, né? Aqueles croatas, todos aqueles ali, da Polônia, tudo isso aí é tudo originado dos eslavos. Então, tudo isso aí, gente, é povo variante da
da vinda desses degradados. E o Brasil é brasileiro? mistura disso tudo aí em cima, né? O Emmanuel fala que os brasileiros são os europeus descontentes, a parte dos europeus que não queriam mais guerras e vieram para o Brasil. Os que gostavam de guerra foram para a América do Norte. Ó, Uma grande parte vieram para o Brasil, uma parte foram para a América do Norte, Estados Unidos. Teve uns que mentiram, viu? Falaram que não gostava de guerra e veio para cá para confundir, para fazer confusão. Ah. Eu estava pensando aqui é o coração aberto. Sobre a nossa mistura, nós somos um povo que não deveria ter preconceitos, né? Nós temos que trabalhar essa questão do preconceito. nós aqui temos menos preconceitos, né? A questão do preconceito também ainda é muito interna, né? Porque não adianta falar, a gente tem que acabar com o preconceito, é lindo, é maravilhoso. Só que tem muita pessoa ainda, tem muita gente ainda com preconceito com ela mesma e quer despejar isso nos outros. Então, assim, não adianta chegar com um discurso lindo, maravilhoso, vamos acabar com o preconceito. E aí, a pessoa tem preconceito com ela mesma. E ela usa o outro de espelho. Então, isso aí é tudo questão psicológica, tratamento mental de cada um, né? Que a pessoa precisa de Mas terapia. eu estou falando exatamente isso. Quando a gente fala vamos acabar, é cada um trabalhando entre si mesmo, né? Porque não é com o outro, é com a gente mesmo. Não, mas eu, infelizmente, eu tenho que admitir que eu sou preconceituosa. Gente, ó, quando a gente vê essas guerras hoje acontecendo, isso é coisa antiga. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia, isso é coisa de dissidências anteriores. Isso são grupos diferentes dentro de uma mesma nação ali que não concordam com atitudes. E são povos vindo de fora e que realmente permanecem essem essas ideias. Quando você fala... rixas de séculos e séculos. Séculos e séculos. Quem são os norte-americanos? São aquela parte da Europa dos contentes com a guerra, né? Eles continuaram com o pensamento da guerra. Então, mesmo eles distantes em outro continente, eles ainda brigam com os asiáticos. Eles ainda permanecem aquela ânsia de luta de guerra. Agora, o Brasil ele fica sempre à margem porque não gosta dessas atuações de conflitos. Cansaram no processo de guerra, de quantos anos nós tivemos aí até hoje, sempre, nunca deixou de ter conflito, tem mais de 40, 50 conflitos, sempre existiram, nunca deixou de existir no planeta. Então, nós estamos caminhando para um desfecho final. Por isso que é um momento de transição, é difícil sair dele, porque são brigas, a população é grande, ainda mantém os pensamentos ativos no ímpeto de guerrear, da violência. A violência, inclusive, hoje, ela nasceu foi disso aí, do ímpeto de guerra, dos campos de batalha, né? A gente vê isso nas obras do Divaldo, né? Quando vê lá as relações sobre a guerra, a violência. Exatamente a violência de hoje, que permanece nas nossas vidas, e tal, ela é oriunda desses campos de batalha. Na verdade, vieram desses ímpetos íntimos que nós temos de guerra, de vencer. O próprio futebol tem isso. E de onde vem isso, né, Daniel? Se a gente pensar, vem do orgulho. Orgulho. Do orgulho, porque cada um, assim, se a gente for pensar esses povos, assim, o que a gente tem que combater? O orgulho e o egoísmo. Porque não adianta ficar preso nas suas crenças, no seu passado, sem conseguir enxergar essa evolução que a gente vem passando. Então, eu acho que esse é o maior conflito. As pessoas ficam querendo defender, você falou das verdades aí, né? A
a ferro e fogo, né? As verdades que às vezes não cabem mais. Né? A gente veio e a gente tem que acompanhar as mudanças, o mundo de transição, e as pessoas ficam presas, os povos ficam presos em soberania, em poder, baseado em crenças, sem se atualizar do momento que estão vivendo, das coisas que estão acontecendo. A história é muito interessante, muito importante, mas assim, ela tem que ser atualizada, a gente tem que contextualizar. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas. O homem ainda fica muito preso no orgulho, nas próprias crenças, para não perder aquilo que ele tem, que é conhecido, que é o seu passado, esse poderio, sabe? Por isso que vem a necessidade, da prática da alteridade. A alteridade de saber conviver com as diferenças, respeitando, tanto de um lado quanto do outro, né? É preciso nascer isso aí na sociedade para entrar num desfecho final, porque o orgulhoso não vai deixar de ser orgulhoso de uma hora para outra, não tem jeito. Você não adianta você forçar. Deixa a naturalidade. A alteridade, a caridade, fora da caridade, não há salvação, nesse sentido de olhar para o outro com respeito às diferenças, né? Assim, que cada um é único, mas estamos caminhando juntos, e um depende do outro, e isso eu acho que é um processo que vai depender, acho não, né? É um processo que depende de cada um, de cada espírito individualmente, não vai vir um poder instaurando isso, não vai vir, é um despertar consciente de cada um. Não adianta a gente entrar em histeria com a situação atual. O que a gente tem que fazer é confiar, fazer sua parte, porque você não vai mudar o mundo, você não vai mudar o pensamento, por exemplo, de um governante da Ucrânia, da Rússia. Você não vai fazer isso, você não tem condição. Você tem que esperar, orar, fazer sua parte, né? Porque nós estamos na era do esperar. Esperar e fazer sua parte. Porque não há como fazer. A espiritualidade está fazendo, sim, os seus projetos. Está em ação. E a gente não pode querer fazer isso acontecer à força e ferro, senão vai entrar em conflito, vai desestruturar toda uma sociedade. Nós não podemos agir assim, né? Bom, na semana que vem, a gente vai concluir, né, e encerrar por esse ano, de acordo com o que nós combinamos ali no grupo. Alguém contrário a isso? Daniel, eu posso postar um texto lá no grupo sobre esse assunto de hoje? Claro, Anjo, claro. Tá. Nosso grupo é para isso. Então, tá bom. Tá? Então, gente, então até a semana que vem, aí a gente encerra nesse grupo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe sempre. Abençoe a todos. Boa semana a todos. Bom final de semana. Bom domingo aí para todo mundo. Obrigada. Beijo a todos, meus amigos. Feliz domingo para todo filha é mundo. linda, Tchau, tchau. viu, Feliz semana. Tchau, tchau. É bonita, Ela né? De é. Maria. Com certeza. Também, Maria. Genética. também. Um abraço, Beijo a gente. todos.